Benigna menina santa, proteja nossa Santana das mazelas que são tantas, heroína da castidade, com a vida defender. Nós estamos aqui em Santana do Cariri para conhecer um pouco melhor a história da Beata Benigna, uma menina de 13 anos que viveu em santidade e teve a graça do martírio na conclusão da sua vida. Ela, apesar de tão jovem, cuidava das pessoas, tinha uma fama de santidade, a chamada heroína da castidade. E a gente vai conhecer um pouquinho melhor aqui na TV Evangelizar, porque ela é inspiração para tantas pessoas aqui no sul do Ceará e para cada um de nós. Meu nome é Maria da Penha Eliodoro Pereira. Eu nasci e cresci nessa vila que hoje é bairro, né? A gente é um bairro de Santana do Cariri. E assim, desde que eu me entendi por gente que eu escuto falar a respeito da história de Benigna, né? O acontecido foi em 41, eu nasci bem depois, mas eu sempre vi muitas pessoas pagando promessa num cruzeiro que tinha aqui na frente do santuário e também no local do martírio, né? O acontecido foi em 41 e a gente só criou a primeira comissão em 2004. Essa comissão é tão nova que eu digo que foi antes de ontem que ela foi criada, né? E com a primeira comissão, a primeira ação foi celebrarmos uma missa no local do martírio. E de lá para cá a gente conseguiu um público muito bom, a gente foi fazendo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né? Até a Diocese do Crato, que é a nossa diocese, começar a participar também. E o nosso bispo nos dá um presente muito grande, que foi pedir que a nossa paróquia criasse uma comissão para trabalhar o processo de beatificação, né? A cruz de Cristo é a cruz da ressurreição, é a cruz de quem se entrega por amor, é a cruz de quem confia. A mesma coisa Benigna Cardoso, uma menina lá do interior, que queria viver o amor a Jesus Cristo, guardar a sua castidade, como eu dizia na sua beatificação, uma menina pobre vestida de chita. Hoje temos no céu uma santa vestida de chita, e que o povo de Deus começa a reconhecer e a aclamar. Quando a igreja ainda não tinha o olhar sobre a santidade para aquela menina, o povo de Deus já começa este caminhar, já começa a apresentar até a igreja o exemplo desta menina. Primeiro, nós vamos encontrar na Beata uma menina que ensinava a catequese, tinha um amor profundo pela Eucaristia, tinha um zelo profundo pelas suas plantas, pela natureza, guardava a castidade com muito amor para se entregar a Jesus Cristo. Era uma menina que andava a pé para participar da celebração eucarística, chegando na igreja, convidava as suas amiguinhas para o momento de adoração. Era uma menina que Deus chamou e ela respondeu. Um exemplo de vida. Uma menina que cuidava de duas idosas, uma menina que cuidava também da casa, tinha todo o amor para com aquelas idosas que já eram doentes, ia para a escola, voltava, tinha todo um zelo. Então, Benigna junta a fé e a caridade no seu dia a dia. Heroína da castidade, com a vida defender. Sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Agora, o que nos encanta mesmo é a rapidez com que chegou a fama de santidade, porque o acontecido foi 24 de outubro de 41 e no final de 42 para o começo de 43 já tinha pessoas pagando promessas, conseguindo graça com a intercessão dessa menina. No ano de 44, conta a história que aqui na frente tinha um cruzeiro que era muito comum as pessoas encontrarem em formato de mama, de cabeça, de braço, de pernas. Tinha sempre velas acesas, trança de cabelo com fitas coloridas, ramalhete de flores que o pessoal deixava, né? E a gente presenciou toda essa movimentação com esse pessoal pagando promessas com a intercessão dela. Porque nós só criamos a primeira comissão em 2004, e celebramos essa missa, como eu falei anteriormente, né? Em 2010, a Diocese do Crato
participa pela primeira vez, Dom Fernando Panic preside essa missa, e já nessa missa ele nos dá esse grande presente, que ele disse que estava vendo com o olhar de pastor muito adiante, e não podia deixar aquele momento sem pedir que fosse criada uma comissão para trabalhar o processo de beatificação, né? E ainda falou mais, não me cobrem isso muito rápido, esses processos eles são demorados. Veja o caso do Padre Cícero, mas quem sabe essa menina não acha um jeitinho de chegar na frente, né? Aqui em Santana do Cariri, nós também observamos as relíquias da Beata Benigna, que também são um símbolo para nós daquilo que os santos foram, né? Aqueles que se fazem próximos de cada um na nossa caminhada. Geralmente as relíquias são um sinal que acompanham peregrinações ou que vão até as comunidades para que sejam também para nós um modelo e um exemplo de proximidade, de que aquelas pessoas e aquilo que elas viveram nas suas vidas também são um modelo para nós. Uma relíquia, aqui como a da Beata Benigna, mas como a de tantos e tantas santas e beatos que veneramos, servem para isso, para demonstrar que Deus é próximo de nós e chega até nós também através dessas relíquias. Professor Armando, o senhor participou da construção da biografia da Benigna e a gente está aqui também na Diocese conhecendo um pouco mais, levando para as pessoas um pouco mais sobre a história dela. E acho que o senhor podia falar então primeiro como foi para o senhor fazer parte desse processo de construção dessa biografia dela, né? A minha formação é de historiador e a época que abriram o processo de beatificação de Benigna, eu, mesmo sendo leigo, ocupava o cargo de chanceler da Diocese do Crato. E, por provisão do bispo, fui nomeado para ajudar na biografia. Então, fiz muitas pesquisas sobre ela, fizemos um livro, eram 6 pessoas, esse livro já está até publicado, foi publicado sobre ela. Com 2 anos, ela foi declarada serva de Deus, com mais 5, ela foi declarada venerável. E depois não foi beatificada de imediato, por causa da pandemia. E dentro dessa história, das pesquisas que você teve que fazer, o que da vida dela chamou a atenção do senhor, que acha que, porque quando a igreja declara alguém santo, é para que seja também um exemplo para todo mundo, né? Para todo mundo. No caso dela, era um entranhado amor que ela tinha à pureza. Ela era órfã de pai e mãe, foi criada por 2 moças lá que moravam na zona rural, e onde ela morava era cerca de 2 quilômetros para a cidade. Ela nunca perdia a missa, sempre se confessava às primeiras sextas-feiras e tinha assim um entranhado também amor pela natureza. Sobe aos altares uma beata vestida de chita. Assim a gente percebe o quanto a santidade não é longe da simplicidade de vida. E que, na verdade, são os pequenos passos da nossa vida, aqueles que fazem do ordinário algo extraordinário, é que são capazes de transformar, de nos fazer mais santos, porque mais parecidos com Jesus, que não se afastou da vida das pessoas, mas que tornou elas mais simples, mais parecidas com Ele, mais caridosas, mais cheias de Deus. O Danilo participou do recolher os documentos, os testemunhos, né, das pessoas para o caso da Benigna, para que fosse levado adiante, então também o processo, depois a sua biografia, mas com todo esse recolher de documentos, você descobriu casos históricos também e coisas interessantes nesse processo. Isso, com a coleta dos depoimentos das pessoas que conviveram, que conheceram Benigna, nós tivemos a oportunidade de coletar muitas informações que até então eram desconhecidas por nós, né? Inclusive a fama de santidade que havia presente na comunidade logo após o acontecimento do seu martírio, né? As pessoas coletaram pedras manchadas de sangue, colocaram um pequeno cruzeiro no local para marcar que ali havia acontecido o martírio de Benigna. E para você, dentro dessa história toda que você conseguiu descobrir, redescobrir, né, resgatar, na verdade, o que te chamou a atenção nesse processo? Primeiro, a coragem, né, a fé madura que Benigna desperta em todos nós e o exemplo de santidade que ela demonstrou para nós, né? Sendo capaz de entregar a própria vida
para testemunhar a sua fé, defender a sua dignidade, a sua pureza. Então, para nós é um modelo de santidade. E a nossa expectativa é que, com a futura canonização, o testemunho dela seja cada vez mais conhecido no mundo inteiro, como já de fato tem sido. Eu sou também muito devota, acredito demais na santidade dela. Sempre acreditei, me fundamentei nos relatos vários de graças e depoimentos, justamente quando eu fui escrever o meu 13º livro, que foi Resgatando uma História de Fé Benigna, que traz todo esse apanhado que eu consegui até chegar ao processo de beatificação. Participar deste momento do processo de beatificação de Benigna foi uma grande graça para mim. Eu fui nomeado pároco de Santana do Cariri em 2011. Quando lá cheguei, o movimento ainda era menor, né? Embora o povo de Santana sempre manteve essa consciência viva de que Benigna era santa, todos chamavam de Santa Benigna. E a minha missão como pároco foi fazer esse resgate junto com as comissões, tanto paroquial como diocesana, que foram aos poucos sendo constituídas pelo bispo da época, né, Dom Fernando Panico. E a alegria para mim é poder descobrir pouco a pouco, né, como Benigna estava presente na vida daquele povo e como foi a sua vida em Santana do Cariri, né? Já em 2012 nós fizemos o translado dos restos mortais de Benigna, cerca de 12.000 pessoas participaram deste momento. Foi uma romaria forânea, como a gente diz, né, da região, né, do Cariri Oeste, daquela parte, né, de Santana do Cariri. E também o fluxo de romeiros vindo ao santuário, né, os diversos depoimentos que iam enriquecendo, né, a fama de santidade de Benigna. E como é que o senhor vê hoje a devoção popular e os desafios que ela tem? Porque a gente percebe que a devoção, às vezes, ela tem o seu lado positivo, mas também quando ela se centra muito na imagem daquela pessoa, então na figura da Benigna, e não leva para Jesus, ou não leva para que a pessoa queira ter uma vida melhor, pode ser um desafio também, né? Como é que o senhor faz para equilibrar essa devoção e também para que não fique referência só à pessoa, né? Puebla já falava da purificação da religiosidade popular, né? Tem os exageros, as crendices, né? E as pessoas às vezes supervalorizam demais aspectos que não são tão essenciais, porque a essência do cristianismo é ser um cristão autêntico, discípulo missionário de Jesus. E a vida do santo nos ensina isso. A vida de Benigna é uma vida de humildade, de simplicidade. Ela foi uma camponesa. Então é isso que a igreja tem que mostrar, né? O primeiro desafio, eu digo, é catequético mesmo, né? Muitas vezes falta lideranças, pessoas. Em Santana do Cariri encontrei dificuldades neste sentido, mas a missão continua e a gente tem que estar atento a traçar cada vez mais metas de evangelização e conscientizar o povo que Benigna encaminha para Cristo. A devoção aos santos e santas tem, em primeiro lugar, esse objetivo de apresentar, né, a pessoa heróica na fé como modelo, para viver as virtudes de santidade de fé, e depois como intercessores, né? Intercede o santo e a santa para que nós possamos ser como eles, santos também, que Deus nos chama a todos para a santidade, né? Heroína da castidade, com a vida defendeu sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Heroína da castidade. Pensar em uma menina de 13 anos que soube entregar a própria vida para não ter manchado a sua honra é para nós um exemplo e um modelo também de mulher, porque apesar dos seus 13 anos, ela soube ser firme na sua fé, soube ser mártir na sua vida e na sua morte, porque ela se entrega a Deus desde o começo e ela termina a sua vida coroando com o martírio. Quando a gente olha para uma menina de 13 anos e pensa, mas que coragem ela teve de se entregar assim
pela sua fé, a gente se coloca também diante de Deus e pede essa coragem, porque o martírio pode ser dado assim a cada um de nós diariamente, o martírio do sofrimento que nós vivemos. Mas o fato de ela ter conseguido superar pela sua fé e ser considerada hoje heroína da castidade faz com que a gente também queira ter esse coração expandido. A castidade é o amor a Deus e o amor ao próximo levado até o último grau. Que esse martírio, que essa heroína da castidade, nos ensine a levar esse amor até as últimas consequências. A gente está aqui então com o Padre Demário na paróquia Senhora Santana, onde estão os restos mortais da Benigna Cardoso. E a gente quer saber um pouquinho então desse movimento que essa beata tem gerado para a cidade, como é que também o senhor tem sentido isso no impacto da paróquia, das comunidades, como é que tem sido esse movimento todo? Bom, irmã, está sendo um momento, um tempo de muito aprendizado, né? Há pouco mais de 9 meses aqui cheguei, já encontrei esta comunidade paroquial com a sua santinha, como muitos aqui a chamam, a Beata Benigna Cardoso. E para mim está sendo um momento de aprendizado, também um compromisso, né, que a igreja, através do bispo, confia a mim. E aqui estamos para dar continuidade à evangelização que tantos irmãos nossos por aqui passaram. A gente está aqui com o Cícero, para variar Cícero, né? Pertinho de Juazeiro também, Sim. que está aqui agora na comunidade Santana ajudando então o Padre Demário na missão. E você tem uma vocação especial, né? Que você disse que nasceu com um dom especial. Que dom é esse? É o dom da poesia. Deus me deu o dom do sacerdócio, mas também me agraciou com o dom da poesia. Você perceber que uma coisa não elimina a outra, né? Na verdade, não. a gente fala de caminhos de santidade que não tiram a nossa essência, Sim. mas pelo contrário, né? Elas revelam aquilo que a gente tem de melhor. Sim, e a santidade é isso mesmo, é buscar aquilo que a gente tem de melhor, né? Sim. Uma vez, em uma cantoria que a gente faz aqui nas casas, deram o seguinte mote para mim: a batina não me empata de viver da cantoria. E lá a gente desenvolveu esse mote, envolvendo o sacerdócio com a cultura popular, com a poesia, com este dom que Deus me agraciou. Te confiou. E aí nessa situação agora que você está, né, dentro dessa paróquia, que tem como também um tesouro aqui o santuário, que na verdade é a vida da Benigna, né, que é um tesouro, um presente para a cidade. Se a gente pedir então para você fazer um repente aqui sobre a vida dela e sobre a inspiração que ela é para nós, tudo bem? Você Tudo consegue? bem. Então vamos lá. Eu agora vou versar com tanta simplicidade, eu vou dizer meu repente, vou cantar verso à vontade, e falando em Benigna lembramos da santidade. Ela foi martirizada dizendo que não é réu, ela foi martirizada, do céu ganhou um troféu, e depois do seu martírio hoje ela mora no céu. Essa é nossa santinha, eu digo meu verso aqui, estou falando em Benigna e sempre vou prosseguir, que agora estou morando em Santana do Cariri. É a terra de Benigna, eu digo em minha poesia, que exala santidade tanto de noite ou de dia, e eu agora sou o diácono dessa bela freguesia. Falando em santidade, que é uma coisa digna, que Deus nos chama todos os dias, e porque isso nos insigna, e lembrando de santidade, nós lembramos de Benigna. A gente está aqui caminhando para o lugar do martírio, encontramos uma pessoa vestida a caráter, que é a Elisângela, e você vem sempre aqui, Elisângela? Sempre. Essa já é qual das vezes que você vem? Terceira vez que eu vim. E você veio para quê, assim? Qual que é a experiência que você fez com a Benigna? Tive a experiência de um câncer de tireoide, que foi descoberto ano passado. Fiz tratamento, fiz cirurgia e depois da cirurgia eu descobri que o câncer já estava no tecido do pescoço, e então eu comecei o tratamento.
Aí minha cunhada fez uma promessa, um voto com a menina Benigna, que se eu ficasse curada, eu iria tirar um dia da semana para vestir uma roupa, a roupinha dela. E é isso que eu estou fazendo, graças a Deus estou curada. Mês passado eu fiz meus exames, meu câncer não voltou, só agora acompanhamento mesmo. Aí estou vestindo a roupa dela e vim mais uma vez agradecer pela terceira vez esse ano. E voltarei mais vezes. Se Deus quiser. Deus quiser. Muito bem. E aí a senhora traz a família inteira? Sim, aí quando eu venho cá, como eu só tenho um carro, aí quando eu venho, aí eu trago, de uma vez trago 2 pessoas, de outra vez trago 2, vou trazendo a família todinha para conhecer. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Porque a senhora é de Juazeiro. Sou de Juazeiro. Juazeiro do Padre Cícero. E como que a Benigna entrou na vida da senhora pela família? A senhora falou que tem outras pessoas da família que conheceram? Sim, que fizeram... por conta já da devoção da gente no Juazeiro com o Padre Cícero. Aí quando começou a história da Benigna, beatificação, aí a gente começou lá no Juazeiro, como já é um lugar de devoção, o pessoal começaram muito a falar dela, né? E minha cunhada fez essa promessa e depois que fez e eu recebi a graça, eu fiquei devota, tanto que eu visto essa roupa na quinta-feira. Onde eu passo, o pessoal chama a atenção essa roupa. E toda quinta-feira? Toda quinta-feira eu visto. Aí o pessoal fica, eita, a roupa da Benigna, ele tá pagando promessa aí toda vida. Eu Alguém conto. pergunta e conta. Pergunta, aí eu conto, foi por conta de um câncer, eu alcancei essa graça. E serei devota dela pro resto da minha vida. E peçam a ela, que ela é novinha, não é? Tem mais chance de resolver. De resolver. Mas da história da vida dela, o que chama mais a atenção da senhora? O que a senhora gosta mais? Mulher, eu faço oração com ela todo dia e agradeço pela cura, por ela ter intercedido a Deus, a Jesus em meu favor. Assim, pela idade dela e o sofrimento que ela passou, sabe? Quando eu penso assim, uma criança, o sofrimento e assim, morrer pela fé, né? Porque no caso dela, ela para não se entregar, preferiu morrer, né? Então assim, é uma coisa que eu penso muito, assim, quando eu estou em oração, eu fico pensando. Aí esse lugar do martírio, sempre que eu venho, eu fico um pouquinho sentada, eu fecho os olhos em oração e eu vejo o lugar direitinho, sabe? E eu fico pensando, meu Deus, que sofrimento, né? Sim, a fé dela foi muito grande, preferi morrer. E a senhora hoje tem filhos também? Sim, tenho 3 filhos. E o que a senhora acha que ela pode deixar de exemplo também para os filhos da senhora? Exatamente, a gente foi lá e eu falando com ele, né, falando para ele, aí ele perguntando, eu dizendo, na época era uma criança, um menino que fez isso com ela, outra criança, porque ele tinha 17 anos, aí ele perguntando, mãe, e aqui não tem o nome dele? Eu digo, não, porque o martírio é dela e no caso, aqui conta a história da Benigna, ele fez parte. Triste, mas fez parte, mas não fala. E eu falando para ele, né? Infelizmente, hoje não acontece mais, tipo, o que a Benigna fez de preferir morrer. Hoje, nos tempos de hoje, é muito difícil, né? Sim. Nos tempos atuais, mas o que me chama muita atenção, assim, o sofrimento. Eu penso muito nisso. O que ela passou, o sofrimento dela. Quando a gente pensa em romaria, não tem como não nos lembrar dos hinos que embalam o coração dos romeiros. E aqui em Santana do Cariri não é diferente. A Beata Benigna tem alguns hinos que foram feitos em sua homenagem e a gente vai acompanhar um deles agora. Ó Marte da pureza, benigna menina santa, proteja nossa Santana das mazelas que são tantas, heroína da castidade, com a vida defendeu sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus, heroína da castidade. Sua
por nossas crianças, ouve nossa oração. Heroína da castidade, com a vida defendeu sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Heroína da castidade, com a vida defendeu sua honra, dom precioso, sua alma, dom de Deus. Que é bonito quando a gente conhece histórias de pessoas que viveram a sua vida de uma forma santa, né, ou buscaram viver a santidade, é perceber que elas não guardam isso para elas. E uma coisa bonita também é a gente perceber os testemunhos de pessoas que recorreram a elas, ou que se tornaram amigas dessas pessoas, e por isso alcançaram essas graças. Por isso a gente está aqui hoje com a dona Antônia, que vai contar um pouquinho sobre como a Beata Benigna entrou na sua vida e como ela fez a diferença também. Diante de uma grande aflição, dia 12 de agosto, por volta das 7h30 da noite, meu filho sofreu um grave acidente. Chegando no Hospital Senhora Santana, em Santana do Cariri, na hora da aflição, fecharam os portões do hospital para que eu não visse como meu filho se encontrava naquele momento. E eu a todo momento dizendo: Benigna, Hamilton é teu, Hamilton não me pertence. Benigna, salva meu filho. Se tu vê que eu sou merecedora deste milagre, Benigna, mostra que tu és santa. Eu sei que tu é, mas eu quero, Benigna, que tu me mostre através desse milagre. Traz meu filho de volta. Aí todo dia a gente colocava a Benigna na mão dele, a relíquia. Quando ele acordou, eu coloquei, ele apertou, que amassou ela todinha. Aí no outro dia, meu filho foi visitar ele, Nailton e Hamilton. Aí disseram: quer ver a santinha? Ele disse: não, eu já vi. Aí ele disse: aonde? Ele disse: aqui na cama. Se alguém tem alguma dúvida sobre milagre, me procure e me pergunte que eu tenho o meu milagre. O meu milagre se chama Hamilton. Aqui em Santana do Cariri a gente se encontrou com o Y, que faz parte da história do processo de canonização, também beatificação e agora a canonização da Beata Benigna, e a gente queria entender um pouquinho da sua história, como é que ela atravessou a história da Benigna e como é que a Benigna também atravessou a sua história. Então, irmã, há muito tempo eu acompanho desde criança a devoção do povo de Santana a partir dos meus familiares em relação à figura da santidade benigna. Então, por devoção, por afeto, por conhecer essa história de santidade, acabei me envolvendo de forma assim tão intensa, como também um romeiro, né? Me tornei um romeiro, conhecendo os vários testemunhos e o exemplo de Benigna que é para nós e que arrasta e movimenta muitas pessoas que escolheram nesta menina do interior do Ceará um exemplo de santidade para a nossa igreja, exemplo também para o mundo, principalmente para os adolescentes e jovens. O senhor que é aqui de Santana do Cariri, para a população daqui da cidade, ela já é santa, já faz tempo já. Sempre a gente chamou de Santa Benigna. Para a população santanense, no coração da população, Benigna sempre foi santa. Agora, o reconhecimento da Santa Sé é que nos traz esse aval de considerá-la serva de Deus, bem-aventurada, venerável, beata e a Deus querer santa. E um modelo para todos nós. Um modelo para todos nós de colocarmos em prática o nosso lado bom, o lado santo, que é o que Deus quer. Resumir a vida dela em uma frase, uma palavra que chamou a atenção e falou: olha, essa frase resume a vida dela, qual seria? Um exemplo de serviço, amor e castidade. Benigna é um fenômeno cultural, religioso e uma santa, sem dúvidas nenhuma.
Terminando a nossa jornada aqui no sul do Ceará, a gente se deixa inspirar por histórias de pessoas tão santas. E aqui na TV Evangelizar você vai continuar conhecendo quem são os novos protagonistas da Santidade por esse Brasil. E a gente quer que você acompanhe junto com a gente. E pede a nós, sede santos, sede santos. Esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos.